Sou Malu Filgueiras, editora do Pipeline. A gente está aqui na conferência do Itaú BBA, na cobertura da Semana do Brasil em Nova York. E nosso convidado é o Marcelo Pimentel, presidente do Grupo Pão de Açúcar. Marcelo, obrigada pelo convite, aqui pelo seu tempo. E queria já aproveitar falando um pouco desse cenário de reestruturação, né, de turnaround do GPA. A gente sabe que foram muitas mudanças nos últimos anos. E tem ainda uma fase desse processo por fazer ali, né, dessa retomada de confiança dos investidores. Você tem conversado com muitos investidores aqui em Nova York, então eu queria que você contasse um pouquinho em que momento está o GPA hoje, que foto é essa e como é que está essa conversa, aqui, esse diálogo com o investidor. Olá, obrigado por me ter aqui, um prazer poder estar com vocês. Esse está sendo um momento muito bom, principalmente pós-resultados, anúncio de resultados agora na semana passada. O GPA começou esse programa 3 anos atrás, quase 2 anos e meio, quando a gente começou o programa de turnaround. E ali, um dos temas muito importantes que a gente tem trabalhado, seja com o investidor, com o próprio público interno e com o nosso cliente, é a previsibilidade do que a gente precisava fazer. Então, a gente está fazendo e trabalhando em ciclos de 3 anos. E o primeiro ciclo foi o ciclo do turnaround. Então, o foco aqui era a retomada do crescimento, são os nossos pilares que a gente continua falando, porque é a partir deles que a gente está fazendo essa transformação. Então, era a retomada de crescimento da venda, retomada de ganho de market share, a reconexão dessa marca com seus clientes, voltando a ser uma marca que serve uma experiência de produtos e serviços que traduz um bom custo-benefício para o cliente, a volta do incremento de relevância da experiência digital, só que não em detrimento do resultado. Então, o que a gente tem trabalhado é como fazer crescer um digital com rentabilidade. O acesso e o ajuste que nós fizemos da nossa estratégia de expansão, então nós mudamos o foco, saímos de uma expectativa de continuar abrindo lojas Pão de Açúcar para um foco na expansão do Minuto Pão de Açúcar na cidade de São Paulo, aonde nós estamos oferecendo uma nova proposta de valor para esse cliente. E do lado dos supermercados, nós já temos os melhores pontos. O que a gente precisa fazer aqui é a renovação desses pontos. Vários desses pontos ficaram por muitos anos sem nenhum update e eles precisam retomar. Mas principalmente o que a gente trabalhou foi na questão de melhora de produtos e serviços, melhora do sortimento, melhora no atendimento, melhora na qualidade de produtos, principalmente aqui quando a gente fala de produtos perecíveis. O quinto pilar é o pilar que a gente, e aí falando mais com o público do investidor, que é o pilar de rentabilidade, ou seja, essa empresa, ela primeiro precisa melhorar operacionalmente para que isso se traduza nos números. O lado positivo é que em vendas a gente já está indo aí para o 9º trimestre consecutivo de ganho de market share e de melhoria de venda, crescimento acima. Nós temos perecíveis já assumindo 50% da venda total da bandeira Pão de Açúcar. O NPS em 2022 era 40, a gente já está em 81. Então, o cliente percebendo essa melhora no dia a dia da loja. No lado do e-commerce, a gente saiu de 8% de penetração para 12% de penetração e um setor, um canal que 2 anos atrás tinha margem de contribuição negativa para hoje está entregando high single digits positivo de EBITDA. Na expansão, já são mais de 150 lojas abertas do Minuto Pão de Açúcar nos últimos 2 anos. Está sendo um sucesso enorme, porque a gente conseguiu achar um modelo que traz uma rentabilidade muito próxima do pão, com um nível de investimento muito mais baixo e uma agilidade muito maior para um público-alvo que está crescendo cada vez mais. Basta ver a quantidade de lajes residenciais crescendo na cidade de São Paulo. E nesse contexto, o Minuto é perfeito porque são apartamentos cada vez menores, sem áreas de espaço para você guardar muita coisa. Então você precisa de atender um cliente
que na sua grande maioria não tem carro e ele precisa fazer uma venda frequente, com uma compra frequente, você precisa estar lá para atender esse cliente. Então, tudo isso combinado vem trazendo para nós resultados de trimestres. Já estamos no nosso 6º trimestre consecutivo de melhora de margem comercial, de redução de despesas, de melhora de margem EBITDA. Agora, concluímos nesse último trimestre de 2023 e primeiro trimestre de 2024 um marco muito importante na questão de desalavancagem da companhia. Né? Nós começamos lá em 22 com vendas de assets não core. Depois a gente fez um trabalho importante na redução do quadro da sede. Isso trouxe mais de 130 milhões de reais em economia. Fizemos uma parceria muito grande com o pessoal da Falcone em reescrever um orçamento base zero, que trouxe mais de 240 milhões em economia. E no decorrer do segundo semestre de 23, a gente avançou com a venda da nossa participação de Cenova, no final a venda da participação do Êxito, culminamos com um follow-on muito bem sucedido e agora na semana retrasada anunciamos a venda da sede. Ou seja, ao final desse exercício você compara um primeiro trimestre de 2023, onde a gente tinha uma alavancagem pré-IFRS de quase 10 vezes EBITDA, para um ano depois a gente está numa empresa que está com um EBITDA de uma dívida de 3 vezes EBITDA. Então é um ganho absurdo em muito pouco tempo, fruto de muito trabalho de toda a equipe. Tenho falado muito dessa questão dos ciclos. Em 2024 a gente fecha o ciclo do turnaround. E aí a gente vai começar o ciclo que a gente já está trabalhando no planejamento dele agora, que é o ciclo 25 a 27. E aqui é o ciclo do crescimento, aqui é o ciclo da consolidação, aqui é o ciclo que vai fazer com que essa empresa volte a dar resultados, uma empresa que volte a dar resultado líquido para o seu investidor. Você falou de rentabilidade, agora desse ciclo 24, 25, 26, né? Qual que é a perspectiva de retomada de rentabilidade, assim, de sair ali mesmo do vermelho para voltar ao azul? Teve essa redução importante no primeiro trimestre, mas ainda no prejuízo. Então, qual é a perspectiva de lucro? Claro que eu não posso dar guidance aqui, mas o que a gente tem trabalhado é, primeiro, continuar reduzindo endividamento. Então, esse é o primeiro foco nosso. Nós ainda temos, e a gente tem falado abertamente sobre isso, alguns ativos que vão nos ajudar a fazer isso. Acabamos de anunciar a venda da sede, ainda temos o ativo de postos de gasolina, que é muito interessante para nós e a gente quer continuar trabalhando, estamos trabalhando forte para também sair desse ativo e direcionar todos esses recursos para a desalavancagem. O segundo ponto muito relevante está na questão de contingências. A gente, 2 semanas atrás, acabou de anunciar o Acordo São Paulo, que reduzimos ali 4 bilhões de reais em contingências para algo em torno de 700 milhões pagos em 10 anos. A gente quer continuar buscando alternativas para continuar fazendo isso e, principalmente, a gente tem um ponto muito importante aqui, que é a redução gradual das contingências trabalhistas advinda da venda do Extra para o açaí. Quando a gente fez essa venda, nós ficamos com o passivo trabalhista dessa venda. Então, a gente, obviamente, tem sofrido bastante com isso. A notícia positiva é que em março desse ano fez 2 anos dessa transação. Ou seja, pela lei trabalhista, era o último momento para pessoas que trabalhavam no Extra entrarem com algum tipo de arbitragem contra o Extra. Você falou desse desinvestimento ainda por fazer dos postos, vocês estão com o processo já na rua, qual que é a perspectiva de prazo? Olha, é sempre difícil, porque quando é um tema de M&A tem sempre o outro lado, né? Então é difícil você cravar data, mas o que a gente planeja é para que seja até o final desse semestre ou talvez
escorregue um pouco ali para o primeiro trimestre do terceiro trimestre do ano. Você está falando desse fechamento de ciclo de turnaround para essa nova fase de crescimento. E quando a gente olha na Bolsa, ainda tem um certo ceticismo, as ações ainda bastante pressionadas. Quando vai ser esse gatilho ali, quando você acha que o investidor precisa, você falou das sequências de trimestres, né? Quantos trimestres esse investidor precisa para mudar de humor? Isso é uma ótima pergunta, porque às vezes eu falo com o mercado, estamos indo para o 7º trimestre de melhora, o que mais vocês estão precisando? Vamos lá, Mas é justo, eu entendo, né? Existe um histórico ainda muito latente de não entrega da companhia. Então, eu entendo o investidor que está realmente não pagando para ver ainda. Eu acho que um fato marcante vai ser a medida quando a gente der lucro no bottom line. Aqui vai ser super relevante. O segundo ponto que vai ser muito marcante é se a gente continuar avançando em redução de contingências. Aqui, de novo, é algo que, para esse novo tamanho da companhia, à medida que a gente reduzir esse risco, o investidor vai vir, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Agora, ainda sobre as ações, um outro ponto que eu queria que você comentasse, a gente assistiu ali a uma mudança nessa base acionária, né, já com esse começo de desembarque de Casino. Sim. Ainda tem um bloco importante. Sim. Que acaba o lock-up em junho. Isso. E isso tem colocado uma pressão nas ações, tem movimentado investidores para essa participação, para mesmo essa proximidade com a administração, ali conselho, como é que vocês estão vendo? Olha, eu acho que não tem colocado uma pressão, mas eu acho que pressiona o preço. Pela questão óbvia de quase que se haver um overhang na espera do que o Casino vai fazer com os 22,5% que eles ainda têm. Eles já verbalizaram que não têm interesse em manter presença no Brasil, já colocaram o Pão de Açúcar em IFR5 no balanço deles, ou seja, atividade disponível para venda, mas, por outro lado, eles também estão vendo o preço. Então, eu não tenho e não posso falar em nome de Casino, mas eu acho que eles, quando decidirem sair, vão decidir sair por um preço razoável, sabendo do potencial do negócio e como esse negócio pode ter um potencial de incrementar. Aí é uma questão de 22,5 hoje, né, com o valor da ação de hoje, o quanto que isso vai valer em euro para eles e o quanto é relevante ou urgente levar esse dinheiro para a França, ou vale a pena segurar um pouco mais e ver como esse papel performa. Ótimo, obrigada, Marcelo. Prazer enorme estar aqui com vocês.